Por que a gente fala português? Porque a gente foi colonizado por Portugal, E onde fica Portugal? na Europa, Aconteceu a Revolução Francesa. na França, E onde fica a França? na Europa. Onde ficam os melhores times do mundo? O melhor time é o Brasil, mas os mais ricos, mais poderosos ficam na Europa. Que lugares estão sendo feitas vacinas da Covid-19? Há vários lugares do mundo, principalmente na Europa. Mas, ô mãe, onde fica essa tal de Europa? Essa tal de Europa é um continente. É um conjunto de países. Inclusive é o assunto do nono ano da aula de hoje. Vamos lá comigo assistir? Bora! Olá, meus queridos. Então, o assunto da nossa aula é esse, a Europa, diversidade e integração. A partir de hoje a gente começa a terceira unidade do nosso livro de geografia, ok? Vamos conhecer algumas características muito importantes da Europa, desde a sua formação e passando pela sua hegemonia mundial também. Vamos lá? Bom, então para começar a nossa aula, a professora colocou aqui para vocês uma figura que tem o seguinte título: Eurásia, físico. O que seria a Eurásia? Eurásia é essa massa continental que abrange a Ásia e a Europa, ok? Mas do ponto de vista físico, a Europa, ela fica na porção oeste da Eurásia, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho um continente que se chama Europa, que se localiza no oeste da Eurásia. Por que esse continente Europa não é estudado ou não é dito que é um continente só junto com a Ásia? Justamente porque os aspectos históricos, políticos e sociais da Europa são diferentes daqueles que existem na Ásia. Lembra que a gente já falou sobre isso lá no 8º ano, quando discutiu os aspectos históricos culturais? Então, isso faz com que esse continente seja um continente com características específicas. Por isso, Europa. E outra coisa, nós temos também algumas características físicas que dividem a Europa da Ásia. Se você observar, você vai ver que nessa parte aqui, a gente tem os montes Urais, a gente tem o Mar Cáspio, a gente tem o Mar Negro, né, que são limites naturais entre a Europa e a Ásia. Então, essas características físicas e histórico-culturais fazem com que a Europa seja um continente. Lembrando também que vários acontecimentos importantes, como a democracia grega, o direito romano, o renascimento cultural e artístico, o próprio capitalismo, né, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e o socialismo começaram nessa região do mundo, ok? Então esse é o mapa da Europa político, né? Ele mostra quais são os 50 países que existem na Europa. Observe que tem alguns países que são tão pequenos, né? Que eles tiveram que identificar aqui através de números. Olha só. Inclusive o menor deles, que é o menor país do mundo, é o Vaticano, que se localiza na Itália. Ok? Então, na Europa é que ocorreu a formação dos primeiros blocos econômicos, né? Muitos conflitos internos ocorreram ao longo da história também para que houvesse a formação dos Estados nacionais. Além da Europa ter sido campo de batalha de 2 grandes guerras mundiais, né? Uma delas a gente já trabalhou na aula de história, que foi a Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre 1914 e 1918. E a partir daí, houve essa alteração, né, das fronteiras dos Estados europeus. Quando a professora fala em Estados europeus, eu me refiro a países, né, como a gente já estudou a respeito desse conceito também. E esses Estados europeus resultaram, né, essas mudanças, esses acontecimentos históricos, esses Estados resultaram desses acontecimentos históricos. Para vocês poderem entender um pouquinho como se deu essa formação, a gente tem aqui na figura 3 a Europa, né, como era a divisão política, ou seja, os estados nacionais que existiam em 1914, anterior à Primeira Guerra Mundial. Então vocês conseguem observar, por exemplo, nós temos aqui o Império Austro-Húngaro, né, Império Austro-Húngaro, e nós temos também, além do Império Austro-Húngaro, nós temos o Reino da Grã-Bretanha.
Só como exemplo para vocês observarem. E após o final da Primeira Guerra Mundial, essa configuração se modificou. Vou usar esses dois países que existiam naquela época, 2 estados soberanos como. Então nessa figura vocês conseguem ver essa divisão política após a Primeira Guerra Mundial, destacando então os exemplos que eu citei para vocês, do Império Austro-Húngaro, né, que se transforma em Tchecoslováquia, Áustria e Hungria. Hoje a Tchecoslováquia já se desmembrou, né? São 2 países, República Tcheca e Eslováquia. Então essa dança das fronteiras ela continua ainda, né? O Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda se transformam em Reino Unido e Irlanda, né? Separados. Só lembrando que o Reino Unido é formado por 4 países: Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Além disso, outras repúblicas também surgiram, né? Vocês conseguem, por exemplo, observar aqui que a gente tem Estônia, Letônia e Lituânia, que pertenciam ao Império Russo e que foram anexadas, incorporadas à União Soviética na época do comunismo, né, em 1940. E depois se tornaram novamente estados soberanos, juntamente com outras repúblicas que eram socialistas. Ok? Então a figura 5, as colônias e feitorias europeias do mundo durante o século XVI, vai retratar para a gente um pouquinho sobre a hegemonia europeia e a divisão do mundo em Ocidente e Oriente. Vamos contextualizar esse mapa a partir da legenda, certo? Observem as áreas de influência que existiam aqui. Não só as áreas de influência, né, europeias, que a gente consegue observar, como também as colônias e feitorias que existiam nesse período, elas eram principalmente da Europa, ou seja, países, estados europeus que comandavam. A América toda é dominada e colonizada por povos europeus, né? A nossa colonização é europeia. Observem também que o continente africano e o continente asiático também, né, são dominados por povos europeus. Então a gente tem aí, por exemplo, portugueses, a gente tem colônias e feitorias inglesas, francesas, enfim. A dominação é muito grande, e holandesas também. Só que isso se deu não só durante a colonização, né, da América e busca por novas mercadorias, que eles iam até a África, até a Ásia, aliás, né, buscar essas mercadorias, ou buscar escravos na África. Isso se deu também com o neocolonialismo, ou chamado imperialismo, a partir do século XVIII. Ou seja, o capitalismo industrial, que substitui o comercial, fez com que esses povos europeus buscassem novas fontes de matérias-primas e recursos energéticos para suas indústrias. E nesse buscar, né, novas fontes de energia e matérias-primas, eles não só dominaram esses povos, como também impuseram a sua cultura, né, sobre esses povos, dominando-os totalmente. Então a África e a Ásia foram os territórios que mais sofreram com esse domínio, certo? Então, a partir disso, historicamente, se deu a hegemonia europeia em cima de praticamente a maioria dos continentes do mundo. Então, aqui nessa figura a gente consegue ver o mundo no final do século XIX e ainda as áreas de influência dos países europeus. Observem, então, que esse domínio, essa hegemonia se deu com o colonialismo, o imperialismo, os acontecimentos históricos que a gente já citou, que foram muito importantes, que ocorreram na Europa. Então, a influência europeia ela se estende pelo mundo através das instituições, das leis, de religiões, formas e sistemas de governo, línguas, enfim, tecnologia. A Europa, ela praticamente ditou a moda, né? A maneira de se vestir, o modo de se pensar, a educação, a língua, enfim, né? Ela se espalhou pelo mundo todo, os seus costumes, os seus hábitos. E só após a Primeira Guerra Mundial, com a emergência dos Estados Unidos, né, na condição de potência industrial, é que a hegemonia europeia começa a declinar, apesar dela se manter até os dias atuais muito forte, né, principalmente politicamente e economicamente. Cientificamente também, né, nós temos muito principalmente agora, em época de Covid, a gente veio falar, né, que lá na Europa existem testes de vacinas. Então esse conhecimento tecnológico, científico, ele é muito grande nesse continente. E isso repercute a nível mundial. Só que hoje não só a Europa, né, tem essa hegemonia, como também outros países, principalmente do hemisfério norte, como os Estados Unidos, o Japão e outros países importantes. Então, para a gente poder encerrar essa videoaula, a professora colocou aqui para vocês a projeção de Mercator, de 1596, em que o continente europeu é representado na porção central e superior do mapa,
Observe então que a Europa, ela se localiza bem no centro do mapa, né? E no alto, no superior do mapa. Essa representação, ela atende plenamente à ideia de supremacia da Europa, que era colocada naquela época muito forte, né? Ou seja, isso era chamado de eurocentrismo. Por quê? Porque os europeus se entendiam como os melhores, né? A cultura, os costumes, o que eles criavam, eles consideravam como aquilo que era correto, que deveria ser seguido por outros povos. A gente chama isso também de etnocentrismo, né? Quando um povo considera que é melhor que os outros, que a sua cultura é melhor, que os seus valores são melhores. Que não há esse respeito, né, pela cultura de outros povos. Desenvolvendo, inclusive, com isso, preconceito em relação a outros povos. Mas o que isso tem a ver com orientalismo e ocidentalismo? Acontece que a divisão geográfica, que se deu a partir do meridiano de Greenwich, ela diz que a porção leste do globo é a porção oriental e a porção oeste é a porção ocidental. Isso geograficamente. Agora, se a gente for pensar no sentido de orientalismo e ocidentalismo, a gente se refere o quê? Ao modo de vida desses povos, né? Esse orientalismo, que seria os povos a leste de Greenwich, né? Se refere aos povos que são do Oriente, né? Que tem uma cultura diferente dos povos do Ocidente. E aí esse Ocidente seria marcado pelo quê? Principalmente pelo modelo europeu. Então, posso dizer que existem muitas contribuições, né, que vieram do Oriente, não só culturais como científicas, que foram incorporadas pelos povos do Ocidente, principalmente os europeus, né? Logo, claro, chegaram à América, e que não são consideradas. Então, esse preconceito muito grande, ele se caracteriza por esse orientalismo, né? Ou seja, o Ocidente não levando em conta o modo de vida oriental. Ou seja, esse etnocentrismo que existiu, principalmente naquela época, ele era muito caracterizado por isso, né? Povos do Oriente eram vistos como povos atrasados. E o Ocidente seria o contrário disso, com a Europa como o ponto principal. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham entendido. Gostaria que vocês dessem uma lida no texto para poder complementar melhor as explicações. E bora lá fechar a atividade, fazer tudo certinho e enviar para a professora. A atividade está em Word, né? Vocês podem editar. Eu sei que uma grande maioria pediu para que a professora fizesse em formulários, né? Que são mais fáceis. Mas no Word vocês podem editar também. Como são muitos mapas, eu achei difícil ficar só fazendo em formulários. E como vocês vão ter que colocar algumas respostas também, eu coloquei em Word. Então podem editar a atividade e é só me enviar. Beijos e bora lá!